Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ana e hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da autora Suzanne Collins, que é a mesma escritora dos Jogos Vorazes, e por falar nisso, esse livro aqui é uma prequel da série Os Jogos Vorazes, ou seja, é uma história que acontece antes da série. E, em primeiro lugar, eu queria falar sobre minhas primeiras impressões sobre esse livro. Eu acho que, se eu não me engano, eu comprei esse livro assim que ele lançou. Só que, assim que eu fui começar a ler, eu desisti no primeiro capítulo. Parece que, assim, a leitura não andou de jeito nenhum. E aí, esse livro ficou guardado na minha estante. E aí você deve se perguntar, né? Por que eu decidi ler ele agora? Bom, eu não sei se vocês acompanharam os meus outros vídeos, mas eu li A Serpente e as Asas Feitas da Noite, que é um livro também com jogos mortais. E na mesma semana que eu li aquele livro, eu acabei comprando também uma outra fantasia chamada Lightlark, que também aborda o mesmo assunto, ou seja, jovens participando de batalhas que são possivelmente mortais. E depois que eu li aquele livro, eu pensei, bom, já que tá tudo dentro do mesmo assunto, né? Eu acho que eu poderia dar uma chance a esse livro. E por coincidência, eu acabei assistindo a um vídeo de uma das minhas youtubers preferidas, a Leonie, que é uma menina lá da Holanda, e ela tem um gosto literário muito parecido com o meu. E ela também leu esse livro e ela falou que ela tinha adorado, e ela estava explicando por que esse livro da Suzanne Collins era muito bom. E eu fui assistir e fiquei empolgada para ler o livro, mas eu não sei se eu tenho a mesma opinião que a dela. Assim, esse livro me deixou bem dividida, na verdade. Antes de mais nada, eu vou pedir a vocês que ignorem todas as minhas pronúncias de nomes de personagens. Inclusive, eu fui procurar a pronúncia certa e eu não gostei da pronúncia certa, então eu vou continuar com a minha pronúncia errada mesmo. Afinal, esses nomes são todos fictícios, então não faz diferença nenhuma. Esse livro, ele vai contar a história do Coriolanus Snow, famoso presidente Snow dos Jogos Vorazes, aquele cara horrivelmente cruel. Pois é, só que nesse livro a gente vai conhecer a história dele quando era jovem, ou seja, o que aconteceu na vida dele para ele se tornar aquela figura tão detestável. No início do livro, a gente descobre que ele parece ser só mais um menino comum. Ele viveu muitas coisas difíceis durante a infância dele, ele vivenciou uma guerra e, como resultado dessa guerra, a família dele, a família Snow, que era uma família muito rica, perdeu toda a sua riqueza. E os pais dele acabaram morrendo também na guerra. Então, na família, sobrou a avó dele, que é apelidada de Lady Vó, e a prima dele, a Tigris, que cuida muito bem dele. Ela tá sempre em busca de satisfazer as necessidades do primo. Então, tudo que ele precisa, ela vai dar um jeito, ela vai se virar, vai fazer o impossível para que ele alcance os objetivos dele. Uma das coisas que a gente vê no livro é que ela menciona que ele era uma pessoa muito boa. Uma pessoa que não era nem capaz de ferir nenhuma mosca. Então a gente pensa, nossa, como é que ele acabou virando aquela pessoa dos Jogos Vorazes? E aí as coisas começam a acontecer no livro. Por exemplo, ele estuda na academia, só que ele não tem dinheiro, né, por conta da guerra. Mas como ele tá num ambiente onde as pessoas têm muito dinheiro, lá na capital, ele quer manter as aparências. Então ele finge que a família dele continua tendo dinheiro. Então, ele estuda na academia e ele pretende continuar os estudos depois que ele sair da academia e na universidade, só que ele não tem dinheiro para isso. Então, assim, o que ele puder fazer que dê a ele a oportunidade de subir aquele degrau, de sair da academia, ir para a universidade e restaurar a glória da família dele, ele vai fazer. Então, assim, a gente vê que ele é muito determinado em recuperar a força do nome da família dele. E como eles dizem, a neve sempre cai por cima de tudo. E ele é meio que obcecado por isso. Ele vai se tornando cada vez mais obcecado por poder. Nessa academia existe uma mulher chamada Doutora Gal. A Doutora Gal é uma das principais personagens relacionadas aos jogos. Um dos idealizadores dos jogos, na verdade, é o diretor da academia, que é o Highbottom. Mas a Doutora Gal tem um papel fundamental nisso. É ela responsável por criar animais geneticamente modificados e fazer experimentos que
vão ser usados tanto em pessoas quanto animais que futuramente também serão usados dentro dos Jogos Vorazes. E uma das ideias que ela tem é envolver os alunos no projeto dos Jogos Vorazes, né? Colocar eles como mentores das pessoas, dos tributos escolhidos para participar dos jogos. E o Coriolanus Snow, ele acaba ficando responsável por fazer a mentoria de uma menina chamada Lucy Gray, que é do Distrito 12, o mesmo distrito da Katniss. Acontece que essa menina, ela tem uma aparência de magrinha, frágil, e ele fica revoltado. Como é que uma pessoa da família Snow recebeu um tributo como ela? Aí a gente já começa a ver que ele não é, assim, uma pessoa tão boa quanto parece, né? Quanto parecia no começo do livro. Ele vai soltando, assim, ao longo do livro, alguns comentários que a gente percebe que realmente talvez exista algum tipo de maldade dentro dele. Enfim, essa menina é a Lucy Gray. Ela pertence a uma banda que se chama O Bando. Ela é cantora e ela chama a atenção por essa habilidade, né, de lidar bem com as câmeras, de cantar, de fazer uma performance. E ele vê isso como algo que pode cativar o público. Então ele, peraí, ela é fraca, ela é magrinha, frágil, mas ela tem um potencial. E começa a buscar esse potencial dela para cativar o público. Ao longo da história, a gente vai ver que vai começar a existir um romance entre a Lucy e o Coriolanus. Só que, para mim, esse romance não foi nada convincente. Parecia que tinha algo faltando, sabe? Ele dizia que gostava dela, que amava ela, mas não parecia ao mesmo tempo. Eu enxerguei isso, na verdade, como uma forma dele alcançar os objetivos que ele tinha. E não tanto quanto um amor, sabe? Parecia algo não forjado, mas você é boa pra mim enquanto você é útil. É essa sensação que eu tive com a história. E um dos pontos que me desagradou bastante nesse livro é que eu não consegui ter empatia por nenhum personagem. Talvez só um pouquinho do amigo do Coriolanus, o tal do Sejanus. Sejanus era um menino do Distrito 2, se eu não me engano. E não sei se vocês sabem, mas quem mora no distrito é muito pobre, quem mora na capital é muito rico. A capital tem preconceito contra os distritos e eles acham que as pessoas que estão lá são como animais, são selvagens e não valem nada. E a família desses sejanos enriqueceu durante a guerra, vendendo munições, fabricando. Só que ele não tem orgulho disso, os sejanos. Ele não tem. Só que por conta da riqueza, ele acaba indo morar na capital quando ele era criança com o pai dele. E como ele estudava na academia, assim como Coriolanus, ele ficou responsável também por um outro tributo, o Marcus. Só que o Marcus era colega de infância do Sejanus, o que faz com que ele acabe tendo um surto. Ele se vê ali dentro do Marcus, ele se reconhece e ele tem compaixão, ele tem empatia pelas pessoas do distrito, então ele vê aquilo como algo repugnante. Os jogos são cruéis e ele não consegue participar daquilo com a frieza que os outros conseguem. O Coriolanus acaba defendendo ele em alguns momentos da história, o que faz com que o Sejanus ache que ele é amigo dele. Mas será mesmo que o Coriolanus é capaz de ser amigo de alguém? Porque, na minha visão, tudo que ele fez durante a vida dele sempre foi pensando só nele. Ele era muito egoísta. E com essa obsessão de restaurar a glória para a família Snow, ele não pensava muito na humanidade dos outros, no sofrimento dos outros. Às vezes a autora deixa passar a ideia de que ele tem um pouco de humanidade dentro dele, mas esses momentos escorregam e o que acaba sobrando é o egoísmo dele mesmo, essa vontade de ter poder. E por que toda essa vontade de ter poder? Ele viu que a relação entre os distritos e a capital, a relação na guerra, é entre presa e predador. Para ele não existe outra coisa. Então, entre ser presa e predador, ele prefere ser predador. Ele começa a tomar atitudes mais drásticas ao longo da história e acaba se moldando como o famoso presidente Snow. Um dos debates desse livro, que inclusive aparecem na epígrafe, é a questão da natureza do homem. Como que o homem é? Ele nasce livre
de qualquer conceito, livre de qualquer conhecimento, neutro, em branco, como uma tábula rasa, ou ele já nasce com algumas características. Então, colocando a história do Coriolanus dentro desses questionamentos, ele já teria nascido mal, ou ele se tornou essa pessoa devido às experiências de vida que ele teve? Fica um pouco claro ao longo da história que ele nasceu como uma tábula rasa, mas as influências ao redor dele e as situações em que ele viveu talvez o tenham levado a se tornar quem ele se tornou. Mas o que a gente questiona é, lá na capital, os colegas de turma dele lá da academia também vivenciaram coisas horríveis quando eram crianças. Então por que eles não se tornaram tão ruins quanto o presidente Snow? Ao mesmo tempo que a escritora faz esses questionamentos, ela lança ao longo da história alguns posicionamentos do Snow que dão a impressão de que talvez ele tenha nascido com um pequeno potencial para se tornar uma pessoa maldosa. Então, não foi só o ambiente em que ele viveu. Parece que algumas coisas dentro dele já existiam, mas elas só explodiram por conta do que ele viveu. E muito do que ele viveu é responsabilidade da doutora Gao, porque ela ficava, parece que cutucando ele para ele se tornar essa pessoa ruim. Que pra ela não era uma pessoa ruim, né? Era a visão de mundo ideal que ela tinha. Em um dos episódios, por exemplo, o Sejanus entrou na arena escondido pra fazer uma homenagem ao Marcos, o que era totalmente proibido. Nenhum mentor podia entrar nos jogos. E ele fez isso de noite. Os espectadores não tinham visto, então a doutora Gao aproveitou e disse: ele é seu amigo, você vai entrar nessa arena agora e vai tirar ele de lá. E disse que os pacificadores iriam proteger ele caso ele entrasse. Mas acontece que os pacificadores não protegeram eles, e os outros tributos correram atrás dos dois meninos para matar eles. E o que acontece? Para se proteger, o Coriolanus acaba matando um menino, Bobbin, o primeiro assassinato da vida dele. Então, todo o mal que o Coriolanus causou durante a vida dele sempre foi baseada nessa resposta. Foi autodefesa. Foi para se proteger. Mudando um pouco o foco da nossa conversa, eu queria contar para vocês as referências que aparecem em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes sobre os Jogos Vorazes, sobre a Katniss, né, sobre a trilogia inicial. Eu suspeitei ao longo do livro se a Lucy Gray ou se outro membro do bando fosse parente da Katniss. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, mas a Katniss cantava uma canção sobre a árvore do enforcado. E essa música aparece aqui. Afinal, eles são uma banda, né? Eles cantam várias músicas, obviamente. E essa é uma das músicas. Então, poderia ser uma coincidência? Poderia. A Katniss poderia conhecer a música por outra pessoa, ou poderia ser parente de algum dos membros do bando. Mas outra coisa que me faz sugerir que talvez eles se conhecessem mesmo é porque existia um lago perto do Distrito 12, que era o mesmo distrito da Katniss, onde nascia um tipo de planta que dava batatas e formava flores muito bonitas. E essa flor era chamada de Katniss. Então, assim, eu não acho que isso seja uma coincidência. Então, a gente vê várias pistas durante a história que talvez exista, sim, uma relação entre o bando e a Katniss. Não sei se a Lucy ou se a prima dela, a Maud, poderiam ser avós da Katniss ou ter algum outro grau de parentesco com ela, mas é essa a impressão que a gente tem quando lê o livro. E aí isso me fez questionar, será que é por isso que o Coriolanus Snow pegava tanto no pé da Katniss? Pegava no pé não, né? Isso é um eufemismo. Mas vocês entenderam. Eu sei que a Katniss era uma rebelde, mas vocês imaginam se o Coriolanus soubesse que a Katniss era parente de alguém do bando. E por que isso seria importante? Porque no final do livro, aqui um super spoiler, o Coriolanus decide fugir com a Lucy. Fugir com a Lucy seria trocar o amor por toda a glória, a fama, o poder.
E nessa nova vida, ele teria que fazer coisas que ele não estava acostumado a fazer por causa da vida dele na capital. Então, fugindo com a Lucy, por exemplo, ele teve que fazer coisas que pra ele eram inaceitáveis, como procurar minhoca na terra, pra usar de isca, pra pescar. E na visão de mundo dele, isso era pra pessoas que não eram excepcionais como ele. Então a gente vê como ele era uma pessoa arrogante, como ele tinha desprezo pelas outras pessoas. Ele, peraí, mas eu sou uma pessoa tão acima dos outros? O que eu tô fazendo aqui? E nesse momento, ele descobre que a Lucy fugiu. E ele encontra o lenço que ele deu pra Lucy de presente caído no chão. E na hora que ele foi pegar, ele foi mordido por uma cobra. E pra vocês entenderem um pouco do contexto, a Lucy era conhecida por conseguir dominar as cobras. E ele, obviamente, acaba imaginando o pior, que ela tentou assassinar ele. A gente não sabe se isso é verdade, né? Mas ele sempre via o pior nas pessoas. Então, se sentindo traído pela Lucy, ele decide correr pela floresta em busca dela pra matar ela, sendo que ela era o amor dele. Amor dele, porque durante o livro inteiro ele tratou ela como uma posse, parecia um objeto mesmo. Ela é minha, mas mas é difícil perceber o amor que ele sentia por ela. Parece que não existia aquele amor, que ele só usava ela para alcançar os objetivos dele. E uma vez que ela deixou de ser útil para ele, ele simplesmente decide matá-la. Então nós começamos o livro com um jovem que parece ser inocente, com algumas pitadas de arrogância, até ele se tornar um jovem obcecado por poder e que não se importa em matar pessoas para alcançar os próprios objetivos. Eu gostei muito dos questionamentos da autora, mas como eu falei pra vocês, eu fiquei um pouco dividida, porque eu achei o livro um pouco arrastado. Eu achei que algumas cenas nem precisavam estar ali no livro, não faziam diferença, e isso acabou tornando a história um pouco maçante. Mas assim, se a gente for considerar o livro como um grande questionamento sobre o estado de natureza, sobre a maldade do ser humano, a selvageria do ser humano, eu acho que vale a pena a leitura. Não sei se vocês leram esse livro, se vocês conheciam esse livro, se vocês sabiam que tinha essa prequel dos Jogos Vorazes, mas contem aí pra mim se vocês leriam esse livro, se vocês já leram esse livro? Ou que livro essa história te lembrou? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês por estarem aqui, por terem assistido até o final. E a gente se vê em breve. Tchau!